Muito bom dia, tudo bom com vocês? Aqui é o canal Falcão Santos, tudo bem? Hoje é dia 27 de junho de 2020. Aqui eu estarei lendo aqui as notícias da hora, porque aqui as notícias não param, viu? Eu estou abrindo aqui, lendo a notícia no portal UOL. E a notícia aqui que mais me chamou a atenção aqui nesta manhã, nesse momento agora, chefes e donos de restaurante em São Paulo temem a falta de clientes, né? Agora devido a esta crise global, esse problema a qual todos estamos passando, né? Este vírus que não se pode falar o nome aqui na plataforma, né? Os restaurantes que não tinham o sistema de delivery, eles estão sofrendo muito, porque nem todos os restaurantes, os mais tradicionais, tanto na minha cidade como na cidade de São Paulo, em outras cidades, eles ainda não tinham um sistema de delivery, sistema de iFood, de entrega por aplicativo, então eles tiveram que se adaptar. O pessoal teve que treinar, teve que aprender, e não é fácil. Eu falo isso com um pouco de propriedade, porque eu trabalho há 10 anos, né, desse ramo, tanto como com vendas, como na área de restaurante, né? Não como chefe, como cozinheiro, mas como garçom, atendendo, né, trabalhando, né, no atendimento. Então eu conheço muito bem. E eu sei muito bem o que esse pessoal está passando hoje, porque poucos sabem, mas no ano de 2010, exatamente há 10 anos atrás, eu tinha aberto o meu restaurante aqui na cidade. Meu restaurante, ele ficou aberto por um período de 1 ano, né, no centro de Jundiaí. E devido à falta de estrutura, falta de organização, né, de administração e de conhecimento, né, do produto que eu vendia, era um restaurante self-service, né, pequeno, né, com 30 pessoas, a lotação máxima. Mas é um custo muito alto, né? Um custo muito alto, despesa com gás, despesa com luz, despesa de funcionário. Na época não tinha entrega por aplicativo, então o motoboy tinha que receber por dia ou tinha que registrar. É complicado, né? Então você que teve aí o seu comércio que perdeu, né? O seu comércio que está passando por essa dor no coração, vai os meus sentimentos, tá? Porque e força, né? Porque na época eu tinha um apartamento, eu vendi o apartamento, né? Que era minha casa própria, para investir nesse restaurante que era o meu sonho, né? Que era o meu sonho de ter esse restaurante. Mas infelizmente ele fechou as portas. Então que eu passei lá atrás, lá aquela dor, né, eu sei bem o que muitos estão sentindo agora. Mas com fé em Deus tudo vai passar. Eu vou ler aqui a matéria do portal UOL, tá? Perdão, tem uma pigarra aqui na garganta. A possibilidade de reabertura de bares e restaurantes na capital anunciada pelo governo divide o setor, que é um dos mais afetados pela crise gerada pela pandemia do vírus que não se pode falar. Estima-se que mais de 20% dos estabelecimentos fecharão as portas definitivamente e mais de 1 milhão de vagas de trabalho foram perdidas em todo o país. 1 milhão de vagas, de 1 milhão de chefes de família que estão desempregados só nesse setor, tá? Isso é aproximado, porque o cálculo é feito em cima de pessoas que trabalhavam ou com o CLT ou alguns que eram PJ, mas muitas pessoas trabalhavam como freelancer. Eu trabalhei muito tempo como freelancer também, então não tem como contabilizar. Então o impacto foi muito alto. Eu que estava acostumado a sempre tinha festa para fazer, sempre tinha um aniversário, né, uma preparação de drinks para fazer, né, um evento, e foi bem afetado mesmo. Eu senti na pele, mesmo trabalhando como funcionário e prestando alguns serviços externos, eu senti bastante
a pressão da pandemia. Boa parte dos chefes e donos de restaurantes afirma que ainda não se sente segura para reabrir as portas, tanto por questões de saúde, pelo risco de os clientes não aparecerem, a chance de recuo para a fase laranja mais restritiva caso o número de contaminações e morte por não pode falar o nome, aumente, por exemplo, é também levado em conta. Então tem essa questão também, porque eu estava pesquisando aqui na internet os restaurantes que abriram em alguns lugares aí do mundo, eles têm já é bem complicado já, né? A parte de fiscalização sanitária, né? As normas são bem rígidas, né? Para a parte de alimentação, principalmente em shopping, que é grande aglomerações. E o distanciamento das mesas, o distanciamento das mesas, você perde espaço no salão, né? Então, no restaurante a pessoa ganha no giro, né? Se a pessoa atua na área o restaurante da pessoa é um self-service, para ele conseguir manter aberto, ele ganha no giro, né? No giro e na bebida. Então tem que ter gente para poder movimentar, para poder ficar aberto. Diferente do à la carte. No à la carte já é um prato mais específico, já é um prato mais elaborado, né? Um prato um pouco mais caro. Porém, o cliente que consome, né, o produto um pouco mais caro, ele também está preocupado também com a questão de ser infectado, né? E os restaurantes mais simples, as pessoas eles estão perdendo rendimento, porque as pessoas estão perdendo o seu trabalho, estão ficando sem emprego. Então, todas as classes, todos os níveis com relação aos estabelecimentos comerciais na área de restaurante foram afetados. Tanto o bar da esquina foi afetado, restaurante pequeno, restaurantes grandes foram afetados, grandes churrascarias, né? Grandes redes foram afetadas, né? Com essa questão aí do vírus, né? E não adianta abrir também, né? E ficar esperando, porque o cliente vir para a porta, porque as ruas estão vazias, né? E as pessoas realmente estão com medo, e o brasileiro ele acaba ficando a cada dia um pouco mais pobre, né? A cada dia você abre a sua carteira e vê que o dinheiro não está mais lá. Você consulta a sua conta e a conta, cada dia ela fica com menos zeros, né? Então o brasileiro ele está ficando descapitalizado. Então as pessoas estão procurando comprar o essencial. Quando eu ingressei na área de restaurante, quando eu comecei a trabalhar com restaurante, e todo mundo muito animado, eu também muito animado, né? Depois de um ano eu fechei as portas, né? Que eu tinha comentado. Quando eu fechei, aí me perguntavam, mas como o restaurante fecha? Porque as pessoas não ficam sem comer. Só que aí é que tá, né? O público-alvo. Primeiro a questão da administração, a gestão, né? Entender o produto, né? Que você saber conhecer o produto que você vai entregar para o seu cliente final, como que você vai vender e distribuir esse produto, e a organização do sistema financeiro em si mesmo, dentro do comércio, do estabelecimento. E isso eram coisas que eu não sabia, não tinha noção nenhuma. Fui aprendendo, batendo cabeça, até mesmo a parte de atendimento, né? E com o tempo que eu fui aprendendo, né? Aprendi apanhando, né? Mas isso me custou muito, né? Como profissional, eu acabei crescendo muito como profissional, aprendi muito, né? Aprendi com todos os meus ex-patrões, né? Com os restaurantes que eu trabalhei, né? E a gente acaba sempre levando alguma coisa positiva. Mas a grande questão é a seguinte: por que eles estão com medo de abrir? Porque não adianta abrir e não ter cliente, né? Porque não dá para viver só de delivery. O delivery ele é um complemento, porque a concorrência é muito grande. Hoje em dia, se a pessoa tem uma cozinha industrial fechada e a pessoa que depende, por exemplo, de comer comida fora, mas pede pelo aplicativo, e ela pode ir muito, já que ela não precisa sair ou não pode sair, né? Já não pode se locomover, ela vai pedir pelo aplicativo.
Então o restaurante que precisa da receita maior, que vem do salão, né? E os funcionários do atendimento que tem aquele que recebem o 10%, que e muitas das vezes é igual ou superior, né, até o ordenado mensal, que ajuda muito, né, a compor a renda familiar. Isso vai atrapalhar bastante. Então, principalmente isso é o medo, né? É o medo tanto de quem trabalha, de voltar para a área, e dos empresários, né? Dos empresários. E é um negócio que vinha crescendo muito, cada vez mais. E agora, com essa questão, né, dessa grande crise global, as pessoas elas estão se preocupando com o básico. E em questão de quarentena, as pessoas estão cozinhando dentro dos seus lares, fazendo a sua própria refeição, o seu próprio almoço, né? Então, e até as pessoas ficam até, às vezes, com receio de comprar, né, comida de fora, comida de terceiro, porque não sabe como manipulou, né? Como que foi manipulado, né? Porque o vírus ele é transmitido no ar, ele é transmitido no toque. Então, foi um setor bem afetado. É triste saber que que vinha crescendo de maneira muito grande, né? Vários chefes conhecidos meus, colegas meus, né? Que tinham restaurante, tocavam restaurante, aí tendo que fechar, né? Mas com fé em Deus vai dar tudo certo, viu? Aqui eu tenho o portal UOL, ele fala aqui sobre alguns depoimentos. O restaurante aqui, se quer depoimento de Tomás Foz, né, que ele é proprietário do Fitó. Esse possível abre e fecha, como já ocorreu em outras cidades, pode ser ainda mais danoso para a saúde financeira de um restaurante. Esse restaurante dele fica em Pinheiros. Então, abrir e fechar é pior ainda, porque as contas também vão chegando. Eu não sei se você sabe, mas dependendo do porte do restaurante, ele gasta só para abrir a porta, ele já está gastando. Porque teve o custo do funcionário, a passagem do ônibus para ir, a passagem do ônibus para ele voltar, tem o almoço, ele não vendeu um prato naquele dia, e aquela pessoa tem 5 funcionários, ele já teve que alimentar 5 pessoas, porque ele não vendeu nada, só que geralmente os restaurantes eles fornecem a alimentação no local, né? Ou você recebe o vale alimentação. Então a pessoa já tem esse problema, já tem esse custo. E se for um buffet grande, então tem restaurantes da região que eu conheço que eles só para abrir a porta e para não vender 1 grama de comida, só para abrir a porta, ele gasta 5, 6 mil reais só para abrir a porta naquele dia. É complicado. Imagina uma cidade tão grande quanto São Paulo, né? O prejuízo foi de proporções bíblicas. Para proteger funcionários e clientes, muitos estabelecimentos fecharam suas portas em março, antes mesmo do governo decretar a quarentena oficial da cidade. Teve uma galera que se precaveu, falou, vamos fechar as portas antes. Ninguém imaginava que a quarentena se estenderia por tanto tempo também. Então eles resolveram se precaver antes para evitar a contaminação dos funcionários e também dos clientes, né? Foi uma precaução. Aqui eu tenho mais um depoimento de um sócio de um restaurante. Aqui o nome dele é o Guilherme Girardi, né? Acho que eu falei o nome dele certo. O depoimento do Guilherme é esse. Estamos bem cautelosos em relação à reabertura. Fechamos o cais antes de ser obrigatório e só vamos reabrir quando estivermos seguros. Conta Guilherme Girardi. Ele é um dos sócios da Casa da Vila Madalena. O restaurante estreou no delivery ontem. Você imagina? É aquilo que eu tinha comentado. Eles estrearam no delivery ontem. Eles não trabalhavam com delivery. É isso que eu estou entendendo aqui, né? Eu não conheço o restaurante dele, né? Mas o texto dá a entender que eles não trabalhavam. Ou se eles trabalhavam, estavam fechados, abriram as portas e estão trabalhando com delivery. Na minha cidade teve restaurantes que não trabalhavam com delivery, foram se adaptar.
E toda vez que você tem que mudar toda a estrutura, você está há 10, 15, 20 anos acostumado a aquela receita entrando todo mês, né? As contas fixas, né? Tudo aquilo ali sempre girando, e de repente um susto desse não é fácil não. O restaurante estreou com delivery ontem. O plano é continuar trabalhando com a equipe reduzida, apenas com os funcionários que podem se locomover de carro, bicicleta ou a pé. Ou seja, aqueles funcionários que dependiam do transporte público, de repente pegar o metrô, ou então moravam em outra cidade, né? A distância, eles também perderam o emprego também, né? É complicado. Então, a equipe foi reduzida, as pessoas, além de perder o emprego, as pessoas ainda ficaram, mesmo quem tinha experiência, já estava na casa há um bom tempo trabalhando, pelo fato de morar longe, de repente, já não garantiu o emprego dele, o sustento dele. Eu tenho aqui mais um relato aqui. Estou surpresa com essa notícia. Não esperava isso. Para já. Conta Gabriela Barreto, chefe dos restaurantes Show e Futuro Refeitório. Acredito que eu falei certo. Ambos em Pinheiro. Eu estou lendo aqui o portal UOL, tá? Fica registrado aqui, tá bom? Ao mesmo tempo em que a gente torce pela reabertura, há outros fatores que precisam ser levados em conta. Não acho, por exemplo, que os clientes estão prontos para voltar a frequentar restaurantes. Depoimento da empresária, né, da proprietária aqui dos restaurantes. Ela acredita que os clientes não estão prontos para voltar. Aí são dois pontos de vista bem interessantes também, o ponto de vista dela e eu penso da mesma maneira. Tem duas questões. A pessoa que já estava acostumada, que já tinha aquele valor X reservado para consumo no restaurante, essa pessoa ela vai evitar consumir no restaurante, né? Aqueles que não perderam o emprego, que ainda estão com o emprego e que almoçavam fora, né, vão optar em levar, né, a sua marmita de casa, a sua dieta de casa, né, faz em casa e levar de casa, mesmo porque ainda aqueles que mantiveram o seu emprego tiveram alguns benefícios reduzidos. Para continuar com o emprego, alguns funcionários tiveram que abrir mão de alguns benefícios. Não foi o caso de todas as áreas, né? Mas alguns amigos meus que trabalham em empresas metalúrgicas, redução de carga horária, redução de algum tipo de benefício, trabalhando um dia sim, um dia não, né? Então todos tiveram que se adaptar. Impactou toda a economia, né? A roda da economia parou. Ainda aqui. Por outro lado, Gabriela prevê pressão para retornar o funcionamento das casas. Com a permissão do governo para funcionar, perco poder de barganha para negociar aluguel e prazos de pagamento com fornecedores e prestação de serviços. Muitos donos de restaurantes, aliás, a maioria dos donos de restaurante, às vezes a pessoa não sabe, mas o dono do restaurante ele é dono da empresa jurídica, ele é dono dos materiais, dos produtos, tem as pessoas que trabalham para ele, só que a casa pode ser a casa mais linda, o restaurante mais lindo, mas às vezes aquele espaço ele é alugado. E o dono do espaço, na maioria das vezes ele é alugado, né? Porque o custo é muito alto para você imobilizar, você comprar um imóvel comercial, imobilizar uma quantidade imensa de dinheiro que você não sabe quando que vai dar retorno para você, ainda mais para quem está começando agora, né? Claro que existem restaurantes mais estruturados, casas mais grandes que têm o próprio negócio, que tem a própria casa, que eles têm a casa própria deles mesmo, né? Não precisam pagar aluguel. Mas aqueles que pagam aluguel é complicado. Do meu ponto de vista, eu acho que quem sofreu mais foram os donos de restaurantes dentro de shopping. Porque o dono do restaurante do shopping
Aí você vai no shopping assistir um filme e você vê lá aquelas filas gigantescas dentro dos restaurantes e pensa assim, ah, mas o dono ganha muito dinheiro. Só que tem taxa para pagar, tem taxa de condomínio. Você que mora em prédio, que tem condomínio, que paga a taxa do condomínio, o empresário que tem a empresa dele dentro do shopping, ele paga uma taxa para estar lá dentro. Tem a taxa de publicidade, tem empresário, empregados, perdão. Às vezes tem os sócios, né? Se for franquia, tem taxa de franquia. E os produtos, quando você consome os produtos de franquia, eles são um pouco mais caros, né? Bem mais caro do que no mercado. E você, quando você é um franqueado, você tem que consumir os produtos da franquia também, né? Para poder girar o negócio. Não pode, tem um produto, eu sou franqueado de uma lanchonete, aí tem uma padaria que vai fazer um pão para mim com preço bem mais em conta. Só que eu não posso comprar daquela padaria, eu tenho que comprar da rede a qual eu sou afiliado, porque eu tenho uma porcentagem. Porque ele já sabe o quanto que eu vendo. Então não tem como eu querer burlar isso daí para poder aumentar a minha margem de lucro. Então é complicado. E o medo aqui da Gabriela é abrir as portas do restaurante e não ter um fluxo, não conseguir renegociar aluguel, né? Talvez ela a empresa dela, o prédio seja alugado, né, onde ela exerce o restaurante dela seja alugado. E esse é o maior medo dela, né? Talvez seja o maior medo de você, que é empresário, que tem o seu restaurante, o seu comércio, né? Protocolos. Mais uma parte aqui, para estar finalizando, porque já está ficando bem longo, né? Passando dos 20 minutos. Esse é um vídeo bem específico, né? Para o pessoal, uma notícia e para a parte do pessoal da área da gastronomia, né? Pessoal dos restaurantes, né? Depois você abre aí Portal UOL, dá uma olhada. Tem vários depoimentos aqui, vários depoimentos. Protocolos. Mesmo sem muita perspectiva e informações, restaurantes adiantaram a tomada de medidas de proteção, inspirados no que foi adotado em outras cidades e países, para que pudessem abrir as portas tão logo fosse permitido. Eles se adiantaram, né? Quem fechou antes não imaginava que ia ficar tanto tempo fechado, né, as portas. Então eles se adiantaram para já estar adequados à lei. Quando liberar, a gente já está preparado. Mas não foi bem assim que aconteceu, né? Eu tenho aqui mais um depoimento aqui. Ele diz assim: se pudesse abrir neste fim de semana, abriria, afirmou o dono do restaurante Edrey Momo. Acho que eu falei certo o nome dele, né? Um nome estrangeiro, né? Um nome gringo. Sócio do grupo, também da diretoria e também detentor da Tasquinha da Esquina, no shopping Morumbi, e da padaria da esquina. Eu estava falando aqui sobre shopping, né? Que os empresários que têm o seu comércio dentro de shopping foram bem afetados também. E uma coisa muito interessante que eu acabei aprendendo com o tempo, né? E agora eu acho que muitos vão acabar adotando também. A sua principal fonte de renda, ela não pode vir de um lugar só. É importante ter mais de uma fonte de renda, tanto para você manter a sua pessoa física, né, os seus gastos fixos, né? Você como pessoa física tem que ter mais de uma fonte de renda. O custo de vida hoje no Brasil é muito alto, tudo é muito caro. E com fé em Deus nós esperamos que as coisas venham a melhorar, mas está cada vez mais difícil, né? É cada vez mais difícil. Não podemos desanimar, né? Mas é isso aí, pessoal. E esse aí foi a notícia desta manhã. Agora são 9 horas e 52 minutos, né? 27 de junho de 2020.
Já vou estar postando aqui, vão bater 25 minutos de vídeo, bateu agora 25 minutos. E você que é profissional da área de restaurante também, que se identificou, né, tá passando aí por esse momento de crise aí, vai um abraço aí virtual para você, né, aquela força, porque eu sei bem o que você está passando hoje, né? Hoje eu estou sendo afetado de uma certa forma também, né, de outras maneiras, mas há 10 anos atrás, quando eu vi o meu sonho, quando eu tive que fechar o meu sonho, fechar as portas do meu sonho, né, que era ter o meu restaurante, depois não deu certo, aquilo acabou comigo, foi devastador, né? Foi um período que eu entrei em depressão, foi na época, tem até uma playlist que eu estou criando, tá no de vida saudável, que eu falo sobre depressão. E os últimos 10 anos, que foi quando eu fechei o restaurante que era o meu sonho, né? O restaurante, foi quando iniciou esse período, esse processo de depressão. Então foram 10 longos anos, né? Então, por favor, pelo amor de Deus, você que agora está passando por esse problema, essa dificuldade agora, que eu passei lá atrás, né? Se você percebe que realmente não está conseguindo lidar com o pensamento, com as suas emoções, né? Devido a tudo que está acontecendo, você não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Ninguém sabe o que vai acontecer, mas não faça nenhum tipo de besteira, busque ajuda profissional, converse com alguém, né? Com um amigo, uma pessoa próxima, se abra, tá? E é isso aí, pessoal. Esse aí foi a notícia desta manhã. Um abraço para o pessoal, para os profissionais de todas as áreas, né? Mas em especial para a área da gastronomia, para os donos de restaurantes, né? De bares, né? E boates aí de Jundiaí, São Paulo e do Brasil afora e do mundo todo, que foram aí prejudicados aí com esta pandemia aí, né? Que a gente não pode falar o nome aqui na plataforma. Se inscreve no canal, se você achou relevante o conteúdo, deixa um comentário, né? Se você se identificou, comenta, né, onde era o seu restaurante, se o restaurante vai reabrir, né? Dá um like, dá um dislike. Se você acha legal, compartilha, beleza? Muito obrigado, um abraço do Falcão, até mais.